Meus amigos, se tem uma coisa que a esquerda faz e faz muito bem, é mentir e acusar os outros daquilo que na verdade eles fazem ou apoiam, né? E se tem algo que está ficando evidente em todo esse conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, nesses ataques covardes, criminosos e terroristas, realmente, isso sim é terrorismo que está acontecendo lá, é que as máscaras estão caindo de toda essa gente. Por exemplo, a gente está acompanhando aí desde o 8 de janeiro a esquerda brasileira acusar a direita ou os vândalos, aqueles invasores que realmente depredaram patrimônio público, de terroristas. Ora, agora a gente está vendo, lamentavelmente, ao vivo praticamente, o que é de fato terrorismo. Você invadir uma cidade na calada da noite, sequestrar civis, atirar em crianças, matar pessoas inocentes dormindo, isso é terrorismo. No entanto, tem gente da esquerda fazendo essa comparação, né? Colocando aí em pé de igualdade os vândalos do 8 de janeiro com os terroristas, esses sim terroristas do Hamas. Acreditem, parte da esquerda está fazendo isso, inclusive parte da militância jornalística brasileira. É isso aí, meus amigos, olha só. Folha e G1 chama terroristas do Hamas de combatentes. Combatentes. Olha o nível da imprensa marrom brasileira, não é? E manifestantes do 8 de janeiro de terroristas. Cara, Globo, UOL, Folha, é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Olha o nível de militância dessa gente, olha a insanidade da pessoa para escrever uma coisa dessa, né? Então tá aqui a publicação oficial da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: combatentes do Hamas realizam massacres e fazem reféns no sul de Israel. De acordo com as autoridades de Israel, há a presença de atiradores palestinos em 22 localidades no sul do país. Combatentes. Quer dizer, eu não sei o que é pior. Se é a imprensa vermelha militante brasileira chamar esses terroristas do Hamas de combatentes, ou então colocar em pé de igualdade, né, ou chamar aí os atos do 8 de janeiro de terrorismo. É isso que passa na cabeça dessa gente, da esquerda brasileira. Para eles, terroristas são senhoras com Bíblia embaixo do braço, cantando o hino nacional, carregando a bandeira do Brasil, fazendo manifestação. E aí meia dúzia de infiltrados ali proporcionaram tudo que a gente acompanhou no 8 de janeiro. Aquilo ali, para eles, é terrorismo. Agora, o que está acontecendo lá em Israel, com esse grupo terrorista Hamas, sequestrando, matando e abusando da população civil, não, isso aí é um combate, é um combate. Para eles, o que está acontecendo lá é um combate. Olha, até em guerra ou em conflitos armados, você tem um código de conduta a ser adotado, né? Estabelecido pelas diretrizes de Genebra, né? Então, você violar esse código, fica configurado aí crimes de guerra, né? Então, por exemplo, a partir do momento que temos ali ações de grupos que invadiram literalmente na calada da noite e simplesmente cometeram várias atrocidades contra a população civil, mataram, atiraram a queima-roupa nas pessoas, sequestraram, violaram e abusaram de civis inocentes que não tinham nada a ver com o conflito. A partir desse momento, você não pode configurar isso como um combate. Não, isso não é um combate. Combatentes não fazem tortura, não sequestram, não fazem nada com a população civil, que não tem nada a ver com o conflito. Isso não é combate, meus amigos. Isso aqui é ação terrorista. Esse é um grupo terrorista, que, aliás, o governo de ocasião do Brasil evitou chamar o Hamas de terrorista, né? Evitou, inclusive, citar o nome Hamas, né? Repudiaram os atos, repudiaram aí a violência, né? Para dizer o mínimo, mas simplesmente evitaram chamar o Hamas, que, aliás, é um grupo terrorista que parabenizou o Lula pelas eleições de 2022, né? Enfim, esse é o nível da militância brasileira. Os caras querem colocar em pé de igualdade os manifestantes do 8 de janeiro, que aí você pode chamar de vândalos, você pode chamar de arruaceiros, né, de criminosos, né? Afinal de contas, depredar patrimônio público é crime, né? Mas colocar em pé de igualdade, chamar eles de terroristas? Sabe, gente, isso aqui beira a insanidade. Quer dizer, você quer chamar ali os vândalos do 8 de janeiro, que realmente, né, foram criminosos. Depredar patrimônio público é crime. Então você pode chamar eles de criminosos, mas daí querer colocar em pé de igualdade, né, os vândalos do 8 de janeiro com os verdadeiros terroristas do grupo Hamas, ali da faixa de Gaza, e chamar eles de combatentes, como se houvesse ali um conflito justo. Ora, é justo invadir uma cidade na calada da noite, massacrar a população civil, né? Abusar de crianças e mulheres inocentes, violentá-las, sequestrá-las. Isso, para essa mídia militante vermelha brasileira,
é algo justo, né? Então, para eles, essa gente aí é combatente, não, eles estão só se defendendo. Mas acreditem, tem parte da esquerda brasileira, e não é de agora, que defende esse grupo. Acreditem se quiser, meus amigos. Olha só, saiba quem são os ministros de Lula que assinaram o manifesto pró-Hamas em 2021, né? Segundo o Globo. A Globo, eles publicaram uma matéria falando a respeito, ó. 10, então, deputados do PT, incluindo 2 atuais ministros do governo Lula, que é o Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, assinaram em 2021 um manifesto de repúdio à designação de organização terrorista conferida ao Hamas pelo Reino Unido. É isso aí. A informação foi dada pela TV Globo em resposta aos ataques virtuais contra a jornalista Mônica Valvogel, que disse haver relações de parte do Partido dos Trabalhadores de encarar como resistência o Hamas, o grupo cujo nome foi omitido pelo governo em posicionamento após o massacre de centenas de civis no sábado, dia 7 em Israel, né? Diga-se de passagem, estava tendo uma rave lá, uma festa, haviam jovens se divertindo, não tinham nada a ver com guerra, com política, com conflito, com nada, estavam apenas numa festa e foram massacrados. Foram encontrados ali mais de 260 corpos no local onde estava ocorrendo essa festa, né? Olha só, abre aspas, nos bastidores, deputados do PT também se queixaram com jornalistas do canal de notícias da Globo em Brasília, informou o F5 da Folha de São Paulo. O jornal que, nessa segunda-feira, finalmente passou a tratar o Hamas como organização terrorista. Segundo a emissora de TV, Mônica Valvogel vai reiterar que se referiu não ao PT como um todo, mas ao manifesto assinado em 2021 por representantes do partido. Os deputados do PT que assinaram o manifesto, de acordo com a nota da Globo, são Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, Érica Cocai, professora Neide, Enio Verri, Helder Salomão, Nilo Tato, Padre João e Paulão, né? Então tá aí, ó, deputados do PT à época assinaram esse manifesto repudiando a nomenclatura de organização terrorista denominada ao Hamas pelo Reino Unido, né? Essa é a hipocrisia da esquerda, meus amigos. Aliás, hipocrisia, eu já falei isso aqui, é a palavra que melhor define a esquerda, na minha opinião. Mas essa é a máxima esquerdista. Acuse-os do que você é, chame-os do que você faz, ou vice-versa, dá no mesmo. Porque eles vivem falando isso, né? Acusam a direita de serem terroristas, mas estão aí, ó, passando pano pro verdadeiro terrorismo que está acontecendo. Por que passando pano? Porque não estão, pelo menos publicamente, repudiando o grupo terrorista Hamas, não estão chamando eles do que de fato eles são. Ah, nós repudiamos a violência. Meu amigo, todo mundo tem que repudiar a violência. É algo que nem precisa ser dito, né? Agora, você não dizer que realmente é um grupo terrorista que está massacrando população civil inocente e querer colocar em pé de igualdade, fazer uma comparação esdrúxula ainda entre os depredadores de patrimônio público do 8 de janeiro, os invasores, né, os até criminosos, você pode falar, com esse grupo terrorista, cara, é de um nível tão baixo que beira o absurdo, realmente é inacreditável isso aqui, não é? E é lamentável ver também o silêncio ensurdecedor do ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. O perturbador silêncio do ministro dos Direitos Humanos após ataques terroristas do Hamas, que é esse cidadão aqui, o senhor Silvio Almeida. Ele não se manifestou, pelo menos de maneira enfática até agora, né? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, mantém o silêncio sobre o ataque terrorista contra o território israelense pelo Hamas, mesmo após confirmação da morte de um brasileiro, que foi o Hanani Glaser, de 24 anos, que estava naquela festa, né, e foi executado junto com outros 260 jovens, né? Procura-se o ministro dos Direitos Humanos. Cadê ele? Aliás, essa é uma característica do governo Lula, né, e dos seus ministros. Quando a coisa aperta, quando não tem como se defender, como não tem como mascarar a realidade, eles simplesmente somem. É o caso da Marina Silva. A Amazônia está em chamas, está pegando fogo, né? Há aí níveis elevadíssimos de queimadas, não só na Amazônia, mas também no Cerrado e tudo mais. E a Marina Silva simplesmente tomou um chá de sumiço, né? Agora, quando nós temos diversas violações de direitos humanos ocorrendo lá em Israel, na faixa de Gaza, principalmente por esse grupo terrorista, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, simplesmente tomou um chá de sumiço, né? Não se manifesta a respeito.
Quer dizer, nas redes sociais dele, as últimas publicações tratam do caso dos médicos assassinados lá na orla do Rio de Janeiro. E ele, inclusive, fez uma menção ali que dá a entender que o crime teve motivação política. Apenas porque um dos médicos, que lamentavelmente veio a óbito, né, que Deus o tenha, era irmão da deputada Sâmia Bonfim. Quer dizer, meus pêsames aqui, a família e tudo mais, mas você querer dizer que foi um crime político, né? Tudo indica, as investigações ainda estão em curso, mas tudo indica que foi realmente um engano, que houve lá uma situação envolvendo com milicianos e traficantes e tudo mais, mas de qualquer maneira, o Silvio Almeida, ele quis politizar a coisa. Mostra que realmente ele está lá para favorecer o grupo ideológico ao qual ele pertence. Quer dizer, direitos humanos só realmente para quem interessa ao governo? Só quando mexe com o lado deles? Só quando favorece a narrativa deles? Quando tem pessoas inocentes sofrendo nas mãos de verdadeiros terroristas, aí ele não se manifesta? Não vem uma nota, não vem uma publicação, não vem nada? Quer dizer, é porque o chefe dele, o Lula, não chamou o grupo terrorista Hamas de terrorista? Eu repudio os atos de violência. Como eu disse, isso todo mundo deve repudiar, né? Isso é óbvio, não precisava ser dito. Agora, chamar eles do que de fato eles são, isso aí ninguém quer, né? E para finalizar, nós temos aqui, como eu falei, o que define a esquerda é a hipocrisia. Soraya Tronic compara Hamas a idosas que oram com Bíblia na mão. Pois é, essa é a Dona Onça, conhecida também como traidora Tronic, né? Ela que só foi eleita porque fez campanha pró-Bolsonaro, dizia que era aliada do Bolsonaro, e na primeira oportunidade traiu, né? Mostrou realmente quem era. Bom, temos aqui uma publicação no Twitter, onde ela comentou embaixo, vejam só. Hamas é uma organização terrorista que se esconde por detrás de uma reivindicação para disfarçar pretensa legitimidade. E aí ela comentou embaixo. Estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia nas mãos? Bom, se Deus quiser, essa senhora aí, essa cidadã aí, a Dona Onça, assim como várias outras figuras, né, outros traidores, serão extirpados da vida pública, que aliás jamais deveriam ter entrado. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.